Então, para retrabalhar esse tipo de placa montada na tecnologia PTH, que é a tecnologia também conhecida como tecnologia de furos passantes, nós vamos precisar saber utilizar a estação de solda ou ferro de solda, o sugador de solda, tá? A própria solda, fluxos que são materiais, tipo uma pasta que é utilizada para auxiliar no processo de retirada e de colocação dos componentes, né? O fluxo pastoso, por exemplo, ele interage diretamente com a solda, auxiliando no processo de soldagem ou de dessoldagem desse componente, tá? Então nós vamos mostrar como que nós utilizamos essas ferramentas para substituir esses componentes que nós chamamos de componentes PTHs, tá? E outra coisa que você precisa entender bem também, gente, é que apesar de ser de tecnologias de construção diferentes, mas os componentes eles possuem a mesma função. Então aqui nessa placa aqui nós podemos ver aqui diodos retificadores, que nós vamos falar mais adiante qual é a função dele, né? Mas creio que você também já tenha visto lá no treinamento de eletrônica aplicada qual a função do diodo. Mas nós vamos ver diodos com tecnologia PTHs, que são esses que possuem terminais que passam por perfurações nessa placa amarela, mas esse componente só é soldado do outro lado dessa placa, tá? Mas nós vamos ver nessas placas aqui, por exemplo, de tablet, ou na placa de telefone celular, como essa daqui, ou na placa de notebook, como é essa outra aqui, que também nós vamos encontrar diodos nessas placas, tá? Só que aí já usa uma outra tecnologia, que é a tecnologia conhecida como SMD. SMD é uma sigla, né? Da mesma forma que PTH é uma sigla, né? PTH significa Pin Throttle Roller, né? Ou seja, tecnologia com pinos de furos, né? Passantes. Então a gente conhece como tecnologia de furos passantes, né? Então PTH é uma sigla em inglês que significa tecnologia de furos passantes. Da mesma forma, a tecnologia SMD que nós vamos encontrar nessas placas aqui também é uma sigla que significa Surface Mounted Device, ou seja, dispositivo montado em superfície, tá? Nessa tecnologia SMD, nós vemos os componentes aqui em cima da placa, mas se a gente for perceber bem, o componente é soldado do mesmo lado, né? Nós vemos a solda do mesmo lado do componente, tá? Então nessas duas placas aqui nós temos componentes PTHs, tá? Onde a solda só é do outro lado, tá? E nessas placas aqui, que são as placas CPUs mesmo, placas mãe, né? Nós vamos encontrar muita tecnologia SMD e também vamos encontrar a tecnologia BGA. Mas nós vamos encontrar nessas placas, gente, também tecnologia PTH, tá? Então, muito embora essas placas aqui sejam placas CPUs, sejam placas mãe, mas diversos componentes da placa mãe podem utilizar a tecnologia usada nessas placas aqui, tá? Então, você que é técnico de manutenção, ou você que é iniciante, que está começando agora o estudo da manutenção, tá? Você tem que saber trabalhar tanto nessa placa quanto nessa outra aqui, tá? Então nós vamos ver exemplos de utilizações, tá? Trabalhando nos dois tipos de placas eletrônicas, tá? Na verdade, nos três tipos de tecnologias existentes, né? Nós vamos mostrar procedimentos de substituição de componentes PTHs
como são essas placas aqui. Nós vamos mostrar procedimentos de substituição de componentes SMDs, como são essas placas aqui. E temos uma terceira tecnologia, que é a tecnologia BGA. Na tecnologia BGA, não sei se dá para você ver daí, tá? Mas esse aqui é o processador dessa placa de tablet, tá? Esse aqui é uma plaquinha de tablet, tá? E aqui nós temos o processador dessa placa, tá? Se você... Vou ver se eu consigo aproximar aqui, tá? Só para poder mostrar. Mas se você verificar, nós não conseguimos ver, tá? Nós não conseguimos ver aqui, ó. Nós não conseguimos ver os terminais desse componente. Por que que nós não conseguimos ver? Tá? A gente pode olhar aqui com mais detalhes que temos outros componentes em voltas, tá? Como esses componentes, deixa eu ver se eu consigo uma coisa mais fina, porque à medida que a gente aumenta, aqui por exemplo, ó, nós vemos aqui alguns capacitores cerâmicos, que são esses capacitores marronzinhos, tá? Temos aqui também um circuito integrado e diversos componentes aqui em volta aqui, que nós conseguimos ver o componente, e do lado do componente, como é o caso desses capacitores cerâmicos marronzinhos, eu vejo ali o ponto de solda. Ou seja, se eu tivesse que substituir um desses capacitores cerâmicos, eu utilizaria o ar quente, ou alguns profissionais usam o próprio ferro de solda, né, para poder derreter essa solda nas laterais do componente, e através de uma pinça a gente tirar o componente fora, tá? Essa tecnologia que a gente vê o componente e que a gente vê a solda do lado, tá, é a tecnologia SMD, tá? Já esse chip aqui, que é o processador dessa placa, se você procurar, cadê os terminais que prendem ou que fazem contato com esse processador? Você não consegue ver. Por que que você não consegue ver, gente? Você não consegue ver porque os terminais de contato desse processador estão por baixo dele, tá? Então essa é uma terceira tecnologia de montagem de componente. É a tecnologia chamada e conhecida como BGA, né? A tecnologia BGA nós vamos ver em diversos circuitos, em diversas placas de desktop, em placas de notebook, em placas de tablet, como é esse caso aí, tá? Em placas de TVs LCDs ou outros equipamentos mais modernos, nós vamos ver muito essa tecnologia aqui, tá, gente? Depois a gente vai estudar o porquê que essa tecnologia está sendo muito utilizada, tá? Então é uma terceira tecnologia, que é a tecnologia BGA, que nós vamos estudar nesse treinamento também, tá? Como que você faz a substituição, como que você faz o retrabalho desses componentes que usam essa tecnologia BGA. Então você, para ser um técnico de sucesso, gente, você precisa conhecer a tecnologia PTH, tá? Que é a tecnologia que nós vamos encontrar nessas placas, nessas outras placas, tá? É a tecnologia que nós vamos encontrar nessas placas que a gente começou a mostrar aqui, tá? Nessas placas aqui. Também aqui nós temos tecnologia PTH, ó, a gente vê, é uma placa branca, né? Mas a gente não consegue ver a solda. Por quê? Porque a solda está do outro lado da placa, tá? Mas e aqui nós temos as placas com tecnologia SMD, mas também temos a tecnologia BGA, tá? Que a gente encontra aqui. Agora, como eu falei, tanto essas placas de tablets quanto as placas de notebook ou a placa de celular, vai ter casos que a gente vai ver
tecnologia PTH, tá, gente? Então você precisa saber usar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, bem claro, tá? Que inclusive ocorre muito problema. Aqui, ó, nós conseguimos ver o conector, tá? Esse aqui é o conector jack dessa placa de notebook, tá? Esse conector jack está aqui em cima, mas a solda dele, né, a solda dele é desse outro lado aqui, ó, gente, tá? Então deixa eu dar uma aproximada ali, tá? A solda desse componente PTH, desse conector jack, ele está amassado ali, que a gente precisou amassar para poder mostrar. Mas aqui, gente, ó, essas soldas que a gente está vendo aqui embaixo, esses 3 pontos de solda aqui, é a solda que prende esse conector jack aqui, ó, dessa placa de notebook, tá? Então você precisa saber usar o sugador de solda e o ferro de solda para poder tirar esse componente aqui. Por quê? Ele é um componente PTH e dá bastante defeito. Inclusive, um dos maiores defeitos em placas de notebook é quando esse conector ele danifica, quando ele quebra ou quando ele apresenta solda fria, que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então o conector jack, né, ou DC jack, tá? Ou conector power jack, né, como alguns preferem chamar, eles apresentam bastante defeito depois de um certo tempo de uso. Então você, como técnico de manutenção, você precisa saber utilizar as ferramentas necessárias para poder fazer a substituição desse conector jack, tá? Em placas de notebook, mas também temos placas de tablet que usa essa tecnologia, temos alguns celulares que também usa essa tecnologia e diversos outros conectores, tá? Também utilizam essa tecnologia PTH, como é o caso, por exemplo, gente, por exemplo, aqui, ó, é uma placa de desktop, tá? É uma placa de desktop. Então, ó, é uma placa já antiga, mas temos placas mais novas que usam a mesma coisa. Olha só, os terminais estão aqui, ó, tá? Os terminais estão aqui, mas a solda deles é aqui, ó. Tá? Então você precisa saber usar o sugador de solda e o ferro de solda para poder ter acesso a esses conectores, né? Aqui nós temos o conector de RJ45, nós temos aqui algumas USBs, tá? Mas se você perceber, aqui nós temos os conectores de multimídia, tá? Mas olha aqui, ó, a solda desses conectores aqui é tudo PTH, ó. Tá? Então você precisa saber usar o ferro de solda, você precisa saber usar o sugador de solda. Muito embora, tá, alguns possam falar, mas isso aqui dá para tirar com ar quente. Dá para tirar com ar quente, tá, gente? Então, mas eu, por exemplo, eu prefiro tirar com o sugador. Então depende muito do profissional, depende muito da ferramenta que você sabe usar. Eu sei que dá para tirar com o ar quente, isso aqui, você jogar o ar quente aqui e você soltar todos os terminais ao mesmo tempo. Mas é importante que você saiba tirar também usando o ferro de solda e o sugador, tá? Então são práticas, tá? São procedimentos práticos que nós vamos precisar mostrar em aulas práticas mais na frente, como que você faz essa retirada desses componentes que utilizam essa tecnologia PTH, tá, gente? Então nessa aula eu só gostaria de frisar que você tenha, digamos assim, conhecimento do que é componente PTH, né? Que são esses componentes que são, de uma certa maneira, retirados, eles estão desse lado aqui, mas a solda que prende ele está do outro lado. E o que é componente SMD, por exemplo, como é o caso aqui
desse chip aqui, ó. Esse chip aqui é um controlador de rede, tá? Da Realtek, ó. Você vê pela identificação aqui da logomarca da Realtek, né? E você vê também pela referência desse chip, RTL 8110, né? Então esse chip é um chip controlador de rede, tá? Da Realtek, tá? Então qualquer problema que haja com a rede cabeada dessa placa-mãe, tá? Pode estar ligado diretamente a algum defeito nesse chip. Esse chip aqui, se você for ver, ele é um chip SMD. Como é que eu sei que ele é um chip SMD? Olha aqui os terminais dele. Você vê os terminais dele aqui, e cada terminalzinho desse aqui está soldado em um ponto da placa, né? Numa trilha da placa, tá, gente? Então é importante que você saiba identificar a tecnologia do componente, tá? Esse capacitor aqui, por exemplo, que está aqui, nós já falamos sobre ele na outra aula, mas ele é um capacitor eletrolítico, não é isso? Ele é um capacitor eletrolítico, mas você está conseguindo ver o terminal dele aí? Você não está conseguindo ver o terminal dele aí. Por quê? Porque ele está soldado do outro lado da placa, tá? Pelo outro lado da placa é o lado que ele está soldado. Então ele é um componente PTH, tá, gente? Então um componente que é soldado do outro lado da placa é um componente PTH. Componente que é soldado do mesmo lado, como esse chip aqui, ou como esses outros componentes, como esse outro chip pequenininho aqui, de 8 perninhas, como esses capacitores cerâmicos pequenininhos que estão aqui, bem aqui embaixo, ó, na frente do chip, ou como bobinas, né? Porque se ele leva a letra L, ele é bobina. Se ele leva a letra C, ele é capacitor cerâmico, tá? Então esses componentes cerâmicos pequenininhos, eles são SMDs, igual a esse chip da Realtek, tá, gente? Então é importante você que está fazendo esse estudo de manutenção de placa, que antes até de você entender todo o funcionamento da placa, que a gente vai ver mais adiante, é muito importante que você saiba identificar as tecnologias existentes, as tecnologias de soldagem e de componentes existentes na placa que você vier a reparar. Você tem que saber o que é um componente PTH, o que é um componente SMD e o que é um componente BGA, tá? Muito embora as funções desses componentes sejam idênticas, tá? Por exemplo, um resistor PTH tem a função de causar uma queda de tensão. Um resistor SMD tem a mesma função, tá, gente? Então, mas o que difere? O que difere, gente? Qual é a diferença de um para o outro? Primeiro é o tamanho, tá? Devido aí a essa necessidade de reduzir o tamanho dos componentes, foram se desenvolvendo novas tecnologias, como a tecnologia SMD, como a tecnologia BGA, tá? Então isso é uma questão mais de diminuição do tamanho dos equipamentos. Você vê que, por exemplo, olha o tamanho de uma placa CPU de um tablet, né? E olha o tamanho de uma placa CPU de um desktop ou de um notebook. Você vê que uma placa de tablet, que também é um computador, ela é 4, 5 vezes menor do que a placa de um notebook, tá? Então é cada vez menos, gente, cada vez mais, quer dizer, está havendo uma diminuição no tamanho das placas e no tamanho dos componentes. É lógico que isso dificulta, né? Para gente que trabalha com manutenção, cada vez menor fica mais difícil, né? Fica mais complicado e complexo a gente reparar. Mas ainda dá para a gente consertar muita coisa aí, tá? Note também nessa placa, gente, além da tecnologia de montagem dos componentes, que essa placa aí é muito bem identificada. Você vê que do lado de cada componente nós temos identificação através de letras e números do que é cada um desses componentes, tá? Então isso aí é o que a gente chama de serigrafia, tá? Então essa serigrafia, ela é
essa parte impressa do que vem na placa eletrônica, tá? Uma outra coisa que é importante também a gente identificar nós vamos fazer o estudo depois tanto do esquema eletrônico como do datasheet. O datasheet, gente, é um documento que a gente consegue baixar facilmente na internet. Mas como que a gente consegue o datasheet? A gente consegue o datasheet através das referências do chip, tá? Então, usando até esse chip aqui como exemplo, se eu quiser baixar o datasheet desse chip aí da Realtek, é só eu pegar essa numeração aí que a gente está vendo aí, ó, RTL 8110SC. Então, através dessa referência aí, eu consigo baixar o datasheet, tá? Aqui um outro exemplo, nesse chipzinho aqui do lado aqui de 8 terminais, também aqui não está dando para ver qual é a referência, mas você vê que em cima dele, tá, tem uma referência. Então, através dessa referência é que a gente vai pesquisar o datasheet. Se você já conhece a marca do fabricante, por exemplo, a Realtek usa essa logomarca aqui, ó. Essa logomarca aí que parece até um caranguejo, né? Ou um siri com as patas para cima, né? Então essa daí é uma marca, é a logomarca da Realtek, tá? Então eu posso lá no... Como é que eu pesquiso o datasheet, gente? Para pesquisar o datasheet, você deve digitar... Você pode ser lá no Google, né? Você pode digitar assim, datasheet Realtek RTL 8110, tá? Ou então, se você não souber o fabricante, você não precisa botar a marca, né? Você bota datasheet RTL 8110, tá? Então, através dessa forma de pesquisar o datasheet, gente, você vai ser levado pelo Google a uma página ou a um site na internet que vai te disponibilizar o datasheet correspondente a esse chip. É importante que você baixe todos os datasheets que puder de uma determinada placa, tá, gente? O datasheet ele vem no formato PDF. Então você pode abrir uma pasta no seu computador e colocar nessa pasta todos os datasheets que você puder correspondentes a esta placa. Mas por que eu posso ter que fazer isso? Porque amanhã ou depois, quando você vier a consertar essa placa de novo, ou um outro modelo de placa igual, você já tem os datasheets no seu computador. Você não vai ter que ter todo aquele trabalho de baixar o datasheet, tá, gente? Então eu recomendo que você, à medida que você pesquisar datasheet na internet, você abra uma pasta com o nome daquela placa. Por exemplo, placa, vamos dizer, você abre uma pasta assim de um notebook, se for de notebook, HP G42. Então nessa pasta você coloca todos os datasheets de chips correspondentes ao G42, que é um notebook da HP. Se for um tablet, por exemplo, você abre lá uma pasta Genesis GT 7200. Então, bota um nome na pasta que te lembre a qual notebook ou qual equipamento aqueles datasheets pertençam, tá, gente? Então é uma forma de você organizar os datasheets do seu computador, porque quando você vier a consertar esse equipamento de novo, quando chegar um outro modelo igual para conserto, ou mesmo estiver retornando para reparo, você já tem todos os datasheets guardados lá naquela pasta. Então fica muito mais fácil para você trabalhar. Ok? Uma outra coisa que a gente vai falar sobre manutenção de placas, gente, é com relação a... Então na outra aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.